E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. O assunto que a gente vai tratar hoje é um tema que mudou a história da humanidade. E hoje eu vim aqui para ajudar a te mostrar como vai mudar a sua vida também. A gente vai tratar sobre o sistema métrico decimal. Há muitos e muitos séculos, os homens não conheciam unidades de medida da maneira que a gente conhece hoje. Então, para medir determinados objetos, coisas, tecidos, pedaços de terra, barbantes, seja lá o que fosse, eles usavam partes do seu corpo. Eles usavam o que a gente pode chamar de jarda, que é a distância do meu nariz até o meu dedo do meio, usavam o cúbito, que é essa distância aqui, usavam os pés, usavam os palmos, as polegadas e lá vai fumaça. Com o desenvolvimento do comércio e as transações comerciais começando a ficar um pouco mais complexas, as pessoas começaram a perceber que havia uma desvantagem no uso desse tipo de recurso, porque algumas pessoas conseguiriam ter mais dinheiro, mais recursos do que outras, dependendo do tamanho de cada uma das partes, né? Se o palmo do Juquinha é maior do que o palmo da Jupira, obviamente um dos dois vai levar vantagem na negociação. Foi aí que os matemáticos resolveram se reunir e conseguiram, no século XVIII, organizar, regulamentar tudo isso, implementar um sistema único de medidas, o sistema métrico decimal. Como o nome está dizendo, o sistema métrico tem como base o metro, que até hoje está lá no Museu de Pesos e Medidas na França, e ele está colocado numa barra de platina, a marcação de 1 metro, que equivale, naquela época foi determinado assim, a 10.000.000ª parte da distância entre a linha do Equador até o Polo Norte. E a palavra metro vem do grego metron, que quer dizer medida. O sistema métrico, ele tem como base, como unidade fundamental, o metro, só que, obviamente, você pode estar se perguntando: mas, Brunão, e para representar unidades maiores e menores do que o metro? Boa pergunta, meu nobre. Aí vem o que a gente chama de múltiplos do metro e submúltiplos do metro. Mas, como eu falei para vocês, o metro é a nossa unidade fundamental, é a partir dele que todas as outras vão ser criadas, e quando eu vou para a direita, eu vou multiplicar por 10 a cada submúltiplo, e quando eu vou para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, quem são os submúltiplos? Os submúltiplos do metro são decímetro, que é a 10ª parte do metro, centímetro, 100ª parte do metro, milímetro, 1000ª parte do metro. E os múltiplos são o quilômetro, que é 1000 vezes o metro, o hectômetro, 100 vezes o metro, e o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro. Então você pode estar se perguntando, você falou, o sistema é métrico porque a base dele é o metro. E por que ele é decimal? Ele é decimal porque a cada 10 unidades que a gente tem de uma dessas casas, a gente vai para a casa imediatamente superior. E eu vou ensinar para você agora uma bruxariazinha, uma frasezinha para você guardar aí e nunca mais esquecer como é que é a sequência desse quadro dos nomes de cada uma dessas unidades. A gente tem aqui como as letras iniciais, né? A gente tem K, H, DA, M, D, C, M. Então vamos guardar assim: cagada me deu comer MM. Repetindo: cagada me deu comer MM. Guarde isso no fundo do seu coração. Importante você não esquecer essa sequência, porque muita gente faz confusão na ordem, na posição de cada uma dessas unidades, e isso vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça para você se você esquecer na hora da prova, na hora do concurso. Eu trouxe pra gente falar também aqui sobre como se lê essas unidades de comprimento, já que o metro é a unidade fundamental de comprimento. A gente vai ler o número da parte inteira, a gente vai ler da maneira que ele está, no caso, 9 metros. O número da parte inteira se relaciona à unidade de medida que está escrita aqui. Então a gente vai ler 9 metros, beleza? E aí a parte que está nas casas decimais, a gente tem que ver quantas casas decimais são ocupadas. Como temos 3 casas decimais, depois do metro, 3 casas decimais, a gente para onde? No milímetro. Então nós temos 9 metros e 500
0,47 milímetros. Perfeito? 47 milímetros. E também trouxe para vocês uma questão que também gera muita dificuldade, que é a transformação de uma unidade de medida em outra. Eu coloquei aqui 0,49 hectômetros para você passar de para centímetro. De hectômetro para centímetro, quantas casas a gente anda? 1, 2, 3, 4. De hectômetro para centímetro, 4 casas. Então vamos ver aqui, 0,49. Andando 4 casas para a direita com a vírgula, 1, 2, 3, 4. Portanto, 0,49 hectômetros são 4.900 centímetros. Beleza? E finalmente, um outro conceito muito usado quando a gente fala de unidade de comprimento é o conceito de perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Se a gente estiver tratando de uma circunferência, por exemplo, a gente também costuma falar que todo esse contorno da circunferência pode ser chamado ou de comprimento da circunferência ou de perímetro dessa circunferência. A definição, a soma das medidas de todos os lados de um polígono é chamado de perímetro e pode ser representado de duas maneiras. Ou a gente representa com P maiúsculo ou pela notação 2P minúsculo. Tranquilo? Agora a gente vai fazer uma questãozinha que caiu no Enem que envolvia o conceito de sistema métrico decimal. Galera, sistema métrico decimal também cai nas provas do Enem, cai em provas de concurso, então é muito importante você saber como se resolve esse tipo de questão. Na prova do Enem de 2011, na prova azul, a questão 148 dizia o seguinte: em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu, acima de 6.000 metros, estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Antes de mais nada, é importante falar uma coisa que eu não falei anteriormente no início da nossa aula, sobre o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal, aos poucos, foi sendo introduzido nos vários países do planeta. Só que até hoje nós temos alguns países, 4 mais precisamente, são eles Libéria, Mianmar, Reino Unido e Estados Unidos, que não utilizam completamente o sistema métrico decimal. Eles usam o sistema imperial de medidas, que é aquele que é baseado no que você já deve ter ouvido falar, que usa os pés, as polegadas, e na aviação a gente vê muito isso, essa questão das altitudes serem colocadas em pés. Você que já viajou para os Estados Unidos, ou já viu o filme, certamente viu, já viu naquelas placas que a distância é colocada em milhas, por exemplo. Então, quer dizer, isso é a prova de que lá e nesses outros países ainda se usa o sistema imperial de medidas. Agora vamos para a questão. Ele pediu para a gente considerar que 1 metro é aproximadamente 3,3 pés. E aí ele disse o seguinte: na Finlândia, 5 dias, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá somente voos acima de 31.000 pés estavam liberados. Então, na Finlândia, os voos só podiam ser a partir de 31.000 pés. O trecho que estava liberado de 6.000 até 31.000 é essa diferença que ele quer determinar. O que ele quer determinar é a diferença entre 6.000 metros e 31.000 pés. Então, 6.000 metros, a gente vai fazer a conversão para a unidade pés. Beleza? Já que a resposta está pedindo quantos pés é a diferença entre o espaço aéreo usado pela Finlândia e dos demais países. Então a gente vai fazer 6.000 vezes 3,3. Podemos fazer uma jogadinha aqui. A gente pode considerar que 3,3, usando a notação de fração, é 33 sobre 10, para facilitar a nossa vida. E aí eu vou cortar esse 0 com 0 e vou fazer 600 vezes 33. Na verdade, eu vou fazer 33 vezes 6, malandramente, que vai dar 198, e acrescento 2 zeros. Ou seja, temos aqui 19.800 pés. Como eu quero a diferença, você sabe muito bem que diferença em matemática é subtração. Então nós vamos fazer 31.000 menos 19.800, que vai dar
31.000 menos 19.800, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 pede emprestado para 1, vira 10, 10 menos 8, 2, aqui não pode, 2, 10, 10 menos 1, 9, 2 menos 1, 1, ou seja, a diferença, 11.200 pés. Letra C de Saci, mete um xão aí, meu nobre. Então, galera, conseguiram entender bem essa questão? Essa foi uma questão que caiu no Enem, como eu falei para vocês antes. O sistema métrico decimal cai direto em concurso, às vezes ele aparece até em questões de química, e é muito importante o aluno saber fazer as transformações e saber como é que se passa de uma medida para outra. Beleza? Conseguiram entender o conteúdo? Espero que esse vídeo tenha servido para você. Se você gostou, já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se você está chegando hoje, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela audiência e valeu!